Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é o seguinte, ó, o Gabigol falou o seguinte: eu combinaria muito com o Corinthians. Não sei te falar em qual contexto o Gabigol falou, não sei também qual foi o contexto da pergunta. Então, só sei do seguinte: a imprensa paulista está eufórica com isso. Eles já estão imaginando, cara, o Gabigol no Corinthians, como assim? Ó, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil debatendo sobre o que falou o Gabigol. Só que, galera, para começar, o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Gabigol. O Corinthians não tem nem dinheiro para pagar o salário que o Gabigol recebe no Flamengo. Ou seja, cara, nem se o Corinthians quisesse, nem se o Gabigol quisesse, eles teriam dinheiro para comprar e pagar o salário do Gabigol. Mas, galera, vocês sabem, se tratando de Flamengo, de Gabigol, dá muito ibope, né? Então, a imprensa paulista está aí fazendo matéria em cima do que falou o Gabigol. Vamos lá então, galera. Vamos aqui assistir um trechinho do Futebol 90. Vamos ver o que eles falaram então sobre Gabigol. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Tudo que falam do Flamengo eu trago aqui para vocês. Então inscreva-se se você é flamenguista, seja bem-vindo, tá bom? Ative o sininho aí para receber mais vídeos. Os créditos de vídeo aqui é da ESPN Brasil, link na descrição, ESPN Grupo Disney. Começar a mandar mensagem xingando Zé Elias aqui, aí. não? Eu? É você. Mas ele fala, sendo sincero, eu acho que eu combinaria com o Corinthians, quando ele é perguntado sobre Palmeiras, sobre jogar em outros times aqui de São Paulo, né? Ele combina com o Corinthians? Muito, totalmente. Se ele combina com o Flamengo, vai combinar com o Corinthians. Por que não? Corinthians é um clube popular, Corinthians é um clube que sempre se identificou com ídolos e caras que são irreverentes, como é o Gabigol. Eu já até imagino, hoje tem gol do Gabigol ali na Arena Corinthians, seria, pra mim, dar match total. Gabigol e Corinthians. Eu já imagino uma frase forte, hein? Do quê? Ali pra tarde, assim. Vai, capricha aí que vai dar corte. Vai vir. Depende do que você falar, vai dar corte. Depende do que você fala, eu apoio o que... Não, mas assim, estamos falando do ponto de vista conceitual. A pergunta foi uma pergunta conceitual, filosófica pro Gabigol. Ele respondeu de uma forma conceitual. Isso. Começou bem, isso posto, combinaria. Mas vamos deixar claro também que é o seguinte, o Gabigol já jogou num grande clube de São Paulo e foi identificado com esse clube de São Paulo. O programa foi esse. E assim, ele já jogou, ele é torcedor do Santos de infância, já jogou muito tempo no Santos, ele é identificado com o Santos. Tem um porém. Ficou uma rusguinha nessa saída, ficou uma rusguinha nessa, mas assim, só pra não esquecer que o Santos é um grande clube. A saída não, foi no último jogo, lá que xingaram o Gabigol. Exato. Até então, brasileiro do Santos aqui. Pois é, mas aí pode ter ficado também, porque o Gabigol sempre, por mais que ele é um cara brincalhão, comemora gols, mas ele nunca desrespeitou o Santos. Isso que eu ia falar, ele continua sem desrespeitar. Ele foi desrespeitado pela diretoria do Santos. Exatamente, por parte da diretoria, dirigentes que e estavam por parte da campo. torcida que entrou nessa pilha e começou a xingar e a ofender o Gabigol. Então, até pensando, o cara jogou no Flamengo, tá acostumado com um time de massa, sempre muita gente no estádio. O Corinthians tem isso tudo. O Corinthians, de certa forma, é a versão de São Paulo do Flamengo, de clube de massa, de um clube que tem um torcedor com esse perfil de valorizar caras como o Gabigol, e a gente está falando de Viola, de Marcelinho Carioca, caras que, de certa forma, conseguem chamar a torcida para dentro do campo. Dá para botar o Guerreiro nessa... O Guerreiro também... Com o perfil, o Guerreiro não tinha essa irreverência do Gabigol, mas tinha a identificação, a entrega que ele oferecia em campo. O Sheik, totalmente, é um ídolo que tem muito desse perfil. E o Gabigol, para mim, preenche todos os requisitos de um cara com credenciais para jogar no Corinthians. E muitas vezes a gente não valoriza isso no Gabigol, mas é um jogador que participa muito em campo, não só chamando o torcedor, mas o tempo inteiro pede a bola, se movimenta, é inquieto. Eu visto um tempo atrás falando assim, tem jogo que eu saio, eu falo, joguei pra caramba, distribuí o jogo, mas não é tal, caramba, não sei né? Quê. Falar outra coisa. Outra coisa. E aí que ele vai ver no final a imprensa falando, Gabigol desaparece, que só contam discreto, quando nota ele 3. faz gol. E ele se modificou muito nessa temporada. Mas isso acontece desde sempre e é um erro que
parte da imprensa, e nós somos parte da imprensa, até comete com alguma frequência, não podemos também... Fala do grande clube de São Paulo, você foi muito bem nessa parte, Bira. Se você puder repetir esse momento... Nós temos o historiador do Santos. Das coisas do Santos. Das coisas, quer dizer, desculpa, das coisas do Santos. Às vezes o pessoal fala dos grandes clubes de São Paulo e parece ignorar que o Santos existe. O Santos é um grande clube de São Paulo. Mas ali foi o... Você volta amanhã, Bira. Não tô indo contra o Gabigol, só tô deixando claro que o Gabigol já jogou em São Paulo, inclusive. Não é uma coisa... Nossa, que bizarro o Gabigol jogando em São Paulo. Ele é paulista, eu tenho um comentário sobre as aspas do Gabriel. Mas assim, ele precisa mudar de assunto. Agora, ele se encaixaria bem no Corinthians, mas hoje o clube em que ele se encaixa melhor é o clube onde ele joga hoje. Ah, agora entendi. Então é só pra deixar muito claro isso também. Lembrou disso também. Qual é o seu comentário, Frati? Essas aspas do Gabriel aí? Sim. Clique. Pode partir para outro assunto. O que é isso? Clique. Não. Você vai lá, quem sabe um dia jogar no Corinthians, você vai clicar lá, não tem nada. Foi perguntado lá, hipoteticamente, se um dia... a Lua virar, isso aí. Não é hipoteticamente. Não, hipoteticamente. É um jogador tem contrato que tem a cara com o Flamengo, mas ídolo tem a cara do Flamengo. também. Não, mas pode ter a cara de muita gente, mas ele joga no Flamengo. Não adianta nada ter a cara de muita gente. É isso aí, cara. Eu acho que é clique mesmo. É isso aí que o Prats está falando, né? Flamengo, então ele tem a cara do Flamengo. Isso aí foi clique. O Gabigol respondeu, Prats. Não é nem ele respondeu isso, disseram aquilo. Não, ele está dizendo, eu combinaria com o Corinthians. Sim. E é um fato, na verdade. Por exemplo, ele no Palmeiras ficaria estranho, porque de fato começou a criar uma rixa entre Palmeiras e Flamengo. Ele mesmo chegar num título do Flamengo e puxar o couro lá não tinha Copinha nem Mundial do Palmeiras. Quer dizer, criou-se uma rusga. Se de repente aparece, tipo, Gabigol, por algum motivo alguém começa a ligar o Gabigol ao Palmeiras. Clique. Vai ficar esquisito. Motivo é clique, não vai ficar esquisito nada. O Lucas Lima foi pro Santos, foi pro Palmeiras. Você quer mais provocador que o Lucas Lima contra o Palmeiras? Provocava mesmo. Provocava demais. Se amanhã tocou, virou... O Lucas Lima só ele entrar... amanhã tocou, virou, o Palmeiras fez uma proposta, o Gabriel de verde, isso passa? Sim, é lógico. É só ele entrar e fazer o que ele faz no Flamengo. As pessoas esquecem. Sei não, hein? O Corinthians, o Viola não foi jogar no Palmeiras? Foi. Não fez o gol, saiu fazendo gavião? É tudo resultado, é tudo gol. Se ele fizer o gol, tudo... E se ele não fizer? Mas o Si não acompanha o Gabigol, né? Mas outra coisa que a gente precisa dizer é que o torcedor rubro-negro não precisa ficar milindrado com isso. O Gabigol disse que combinaria com o Corinthians. Né? É simplesmente uma constatação e até ajuda a exaltar o Flamengo, porque é o Gabigol dizendo, eu combino com um clube de massa, com um clube de torcida grande, com um clube que tem... Querendo passar o pano, Breler, aí. Não, tô entendendo você. Eu também não tô entendendo nada. Eu acho que o Breler, cara, é corintiano, hein? E você? O que você acha? Comente. Não tô entendendo nada. Vocês acham que tem alguma coisa demais? Declaração inapropriada? Vocês estão insinuando que o Gabigol foi provocativo, que o Gabigol não deveria ter dito isso. Não, eu achei ótimo ele dizer, ele ser sincero, ótimo jogador sincero. Acho perfeito. Gabigol combina com o Corinthians. Até porque esse é só um trechinho, um pedacinho dessa entrevista que foi longa, foi um programa de entrevistas. Claro. E aí tem a outra parte, que aí ele fala da renovação com o Flamengo. Vamos colocar, vamos ver o que ele diz. Não, porque você não estava simpática desse jeito na outra chamada, perdão. Você não estava simpática desse jeito. Gente, o que esse menino comeu de café? O que tem nessa caneca? Eu tô preocupada. Também tem água, é isso que é o problema. Água mesmo? Tem certeza? Isso que é importante. Vamos lá. Olha aí, jogo no Flamengo, com a maior torcida do mundo, sou campeão quase sempre, estou muito feliz. Tenho um contrato de 2 anos com o Flamengo ainda, a gente está conversando para poder renovar. E o que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo. Daqueles nossos amigos lá, hein? De quem? Aqueles caras aliviados, aqueles rubro-negros que a gente conhece. Há muitos? Há muito, nossa senhora. Então, mas sabe uma coisa que eu lembrei? O Romário uma vez disse que, o que faltou na sua carreira? Ele disse, jogar no Corinthians, jogar num time de São Paulo, e ele citou o Corinthians. Então, muitos jogadores têm esse tipo, como acontece com o Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Não só porque o Flamengo hoje é um dos times mais competitivos do Brasil. Você acha que o Vascaíno, o Tricolor, Botafoguense, acha isso aí bonito? Não, mas legal. Que legal. Mas é um fato, clubes de torcidas de massa mexem com o imaginário do jogador. Isso daí, Corinthians e Flamengo. O Zé jogou no Corinthians, sabe como é? É diferente pro bem e pro mal. Se o cara vai mal, se o Gabigol um dia resolve trocar o Flamengo pelo Corinthians e não joga a bola que ele joga no Flamengo, vai ser massacrado. Agora, você tá falando que o Gabigol vai trocar, né? Pode trocar o Corinthians pelo Flamengo. Você tá vendo? Não tô entendendo. Você tá vendo? Primeiro ele falou que a gente estava querendo fazer uma... Não tô falando. Eu acredito até que a tendência é o Gabigol.
no lugar do Gabigol, eu encerraria a carreira no Flamengo. A casa é sua, não se intimida com o pessoal dessa mesa, que o pessoal é assim. Eles são... É território hostil, mas eu sei bem lidar com território hostil. Você já tem ideia de quem viu o Zé jogar, né? Aqui não é muito diferente. Não, é só na camisa. Não, na redação também não. Uma vez eu vim com a camisa da Juventus aqui trabalhar, o Zé falou assim, posso mais seguir com a camisa assim? Eu vou te dar um carrinho no meio da redação. Aí você foi afrontoso, tá? Provocando, né? Aí não tem jeito. Mas é mais forte do que eu. Mas eu acho que dificilmente o Gabigol trocaria o Flamengo por um clube brasileiro. Para mim, se o Gabigol sair, é mais, talvez, fim de carreira, resolver uma MLS da vida... Ou, quem sabe, acho difícil hoje pintar um clube europeu que seja competitivo, mas para o Gabigol, o melhor cenário, pela idolatria e o tamanho que ele tem, é encerrar a carreira no Flamengo. Será que a declaração dele também tem a ver com a ciência que ele tem de que... não vou entrar aqui se deu certo ou não deu certo, acho que cada um tem um caminho e é genuíno que se vá à Europa, se volte da Europa. A gente já viu vários outros jogadores fazendo isso. Mas será que essa declaração dele de vou renovar, quero ficar, também não tem a ver com ele saber que o clube em que ele está é o que ele pode oferecer mais individualmente e conquistar mais coletivamente? Pode, claro que pode ser, Dani. Ele está em um lugar que, se der tudo errado, disputa título. Se der tudo certo, disputa título também. Isso daí tem para o jogador um peso muito grande. O Flamengo, em todas as competições aqui do Brasil, do continente, que o Flamengo participar, ele vai ser um postulante ao título. Então, o Gabriel vai estar em evidência quase sempre quando estiver no Flamengo. O Gabriel já viveu no Flamengo a idolatria de fazer 2 gols, de marcar 2 gols em 2 minutos e ser campeão da América. E depois ter feito o gol que ele fez no outro título de Libertadores do Flamengo, já viveu talvez um ano mais difícil, de resultados ruins, de crítica. Então, acho que o que ele está vivendo no Flamengo... Não viveu ano ruim no Flamengo, não. Quem viveu ano ruim no Flamengo foi o torcedor que torce lá desde a década de 90. Esse viveu ano ruim no Flamengo. Não, o Gabriel não viveu, não. O ano ruim do Gabriel no Flamengo é ficar em terceiro. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma outra realidade. Então, ele está em um lugar que vai disputar título quase sempre. Está batendo na trave, sendo campeão, ganhando o jogo quase toda hora. Para ele é interessante. Isso é um destaque, não é? Ele é um símbolo do Flamengo hoje. Ele nunca será coadjuvante do Flamengo. Pela forma de ser do Gabigol, ele nunca vai ser coadjuvante. Não, pode ser que no fim da carreira, e aí vamos imaginar o Gabigol ficando mais 10 anos no Flamengo. Mas isso que eu ia falar, ele não tem nem 30, né? Pois é, mas é possível o Gabigol encerrando ali a carreira 36, 37 anos e permanecendo todo esse tempo no Flamengo. Na reta final, possivelmente, já não vai ser um Gabigol tão influente no time como é hoje. Eu não arrisco nem reta final, Brilha. Eu não arrisco nem reta final. A partir do momento em que você atinge uma certa idolatria, as pessoas esperam de você o máximo. As pessoas não esperam de você erro, elas esperam de você sempre a perfeição. Isso é uma coisa que os ídolos, eles carregam ao longo da vida. O Gabriel lida bem com isso. Uma coisa é quando está dando tudo certo. Sim, é diferente. Está correndo na descida, né? Outra coisa é quando você começa a ter dificuldades, porque o Flamengo tem um time fantástico. A gente não sabe no futuro o que vai acontecer, se o time vai permanecer dessa forma, porque é o futebol, como diria coisa a gente Branco, sabe, o Gabriel vai ser cobrado da mesma forma, com um time bom, com um time ruim. Ele vai ser cobrado por ser o Gabigol. E às vezes, quando você não corresponde às expectativas, a cobrança é muito forte. Vale lembrar, não sei se você lembra do CT do Ninho do Urubu, quando foram cobrar? Sim. Bateram no carro dele, agrediram, mesmo ele sendo o Gabigol. Não teve aquela coisa de respeito, não, é o Gabigol, deixa ele entrar, fica tranquilo. Mas agora vamos fazer o exercício. Mais velho, se o Gabigol vai para outro time no Brasil, se o Gabigol resolve ir para o Corinthians, nesse exercício de novo você colocou ele no Corinthians, segunda vez já. Hipoteticamente. Segunda vez você colocou ele no Corinthians, eu não estou falando nada. O próprio Gabigol citou, o Gabigol falou, eu combinaria com o Corinthians. Então, por isso, estou colocando... É isso? Não, jamais. A minha campanha é Gabigol encerrando a carreira no Flamengo. Mas vamos supor que ele decida, encher o saco aqui, torcedor, tá pegando no meu pé, vou mudar de time. Em qualquer outro clube, ele seria muito mais cobrado do que no Flamengo, porque no Flamengo ainda tem alguns torcedores que vão falar, opa, pro Gabigol eu passo pano porque ele já deu título pra gente. Eu acho que não. Em outro clube... Eu não acho que o torcedor passa pano pro Gabriel. Não, eu acho que não passa, mas alguns ali sabem contemporizar. Eu acho que seria diferente, porque no Flamengo ele já está estabelecido, então existe de fato uma cobrança. Em outro clube existe a expectativa. Mas é diferente de cobrança. A expectativa é lógico. Chega o Gabigol, eu quero que ele vai fazer gol. Eu estou esperando que ele faça gol. Claro. Então é uma expectativa. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo ele vai ter que resolver o jogo todo, ou seja, é cobrança. Não, em outro clube, tudo que ele fizer menos do que fez no Flamengo não vai ser suficiente. Porque
por essa expectativa, os caras vão falar, opa, a gente quer o Gabigol decidindo o Libertadores então, mas depende, por exemplo, no outro clube ele vai jogar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com quem... O time que ele vai jogar. Exato. O Gabigol tem uma característica, ele é finalizador. Embora ele tenha trabalhado muito para o Pedro chegar onde chegou, né? Eu acho que o Pedro poderia ter falado obrigado, Gabigol, botou na seleção, né? Porque você me ajudou bastante também. E acho que o Pedro sabe disso. Mas mas internamente eu acho que existem essas conversas, né? É um grupo muito unido. É um grupo legal, eu tô falando. Só um reconhecimento, né? Sim, porque acaba que o Gabriel fica fora e o Pedro vai, né? E existe esse lado do Gabigol de finalizador. Então ele depende muito dos outros. Por mais que ele tenha ajudado o Pedro, ele tenha se movimentado, ele depende muito ainda da criação dos outros caras. Então, por exemplo, você pega um Corinthians hoje. Ah, galera, a gente só pode rir, cara, porque, veja bem, o Flamengo jamais venderia o Gabigol para um time brasileiro. Nenhum time brasileiro tem chance ou condições de comprar o Gabigol hoje do Flamengo, porque o Flamengo não venderia. E também, cara, porque o Gabigol custa caro pra caramba, né? Você acha que esses times aí têm dinheiro para comprar o Gabigol? Corinthians, Palmeiras. E para pagar o salário do Gabigol, você acha que esses times têm condições? Cara, o Gabigol ganha muita grana por mês. Não sei se você sabe, mas é muita grana. Eu não vou falar que valores, porque o Gabigol merece o que ele ganha, né? Então, isso daí é um problema do Gabigol, do Flamengo. Se o Flamengo pode pagar, beleza. Cara, mas eu vou dizer uma coisa pra você. É muito difícil imaginar ver o Gabigol em outro time jogando no Brasil, a não ser o Flamengo. É muito difícil, cara. Acho eu que se o Gabigol sair do Flamengo, ele vai jogar na China, ele vai jogar nos Estados Unidos, na Arábia. Mas no Brasil, eu acho que em outro time é difícil, cara. Sei lá, só se for depois, no fim de carreira, quando o cara quiser se aposentar já. Daí pode até ser, porque daí ele vai custar mais barato, né? Hoje, atualmente, ganhando o que ele ganha, valor de mercado que ele tem, é impossível um outro clube comprar o Gabigol aqui no Brasil. Só clubes de fora mesmo. Mas essa imprensa, hein, ô Breler? Que isso, hein, Breler? O seu sonho, eu acho, pelo que eu percebi aqui no vídeo, é ver o Gabigol com a camisa do Corinthians, hein? Mas, ó, cara, desiste. Isso não vai acontecer. Ele pode sim se aposentar no Flamengo se ele quiser, né? Mas no Corinthians, não vai jogar não. Acredito que não. É isso que eu penso. Valeu, galera. Eu trouxe aqui então a imprensa eufórica aí, como que disse Gabigol, né, cara? Se fosse jogar em um clube paulista, eu combinaria com o Corinthians. Acho que foi isso que ele quis dizer pelo tamanho da torcida. Mas não porque o Corinthians pode comprar o Gabigol, pode pagar o salário dele hoje. Hoje não, né? Essa é a realidade do Corinthians, né? Hoje quem poderia pagar o salário do Gabigol? Talvez o Palmeiras, né? Mas, lembrando, ele ganha muita grana. E o Flamengo jamais venderia o Gabigol para o Palmeiras. A gente sabe que o Flamengo não quis vender o Pedro para o Palmeiras. E o Gabigol muito menos, né? Gabigol hoje é muito mais ídolo do que o Pedro no Flamengo. Então, jamais o Mengão venderia Gabigol para um clube brasileiro. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, para fortalecer o nosso canal. Se inscreva aqui se você é flamenguista. Falou do Mengão, eu trago aqui, cara. Isso aí. Saudações rubro-negras. Fui!